Nos corredores silenciosos da Biblioteca Nacional da Suécia, repousa um livro colossal. É um verdadeiro gigante. Este é o Codex Gigas. Seu nome se traduz simplesmente como livro gigante, mas sua reputação é muito mais sinistra. Ao longo dos séculos, ele ganhou um título mais temível, a Bíblia do Diabo. Este não é apenas um livro, é um enigma histórico, um testemunho de imenso trabalho e o assunto de uma lenda sombria e duradoura. Sua mera presença física é suficiente para inspirar admiração. Ele exige atenção, ele exige perguntas. Como tal coisa poderia sequer existir? A simples visão dele parece um confronto com o passado profundo, uma época em que fé, medo e folclore eram tão entrelaçados que nunca poderiam ser desfeitos. Vamos falar de números. O Codex Gigas tem quase 1 metro de altura, pesa 75 quilos, ou 165 libras. Isso é o peso de um homem adulto. São necessárias pelo menos 2 pessoas para levantá-lo. Sua capa é feita de madeira, encadernada em couro e decorada com ferragens de metal. Dentro, há 310 folhas de velino. Esse velino foi feito da pele de cerca de 160 asnos. Imagine isso. Um rebanho inteiro de animais sacrificados para um único livro. Cada página é um monumento a um mundo perdido de criação de manuscritos. Este não foi um projeto rápido. Foi um empreendimento de escala impressionante, o trabalho de uma vida capturado entre 2 capas pesadas. Seu tamanho por si só o torna uma maravilha do mundo medieval. O fato mais surpreendente, de acordo com a análise moderna, é a consistência do trabalho, a caligrafia, as ilustrações, as linhas das páginas. Tudo aponta para uma única mão. Um escriba, um artista, um homem criou esta obra inteira do começo ao fim. Não há sinais de envelhecimento na escrita, nenhuma mudança de estilo que sugeriria décadas de trabalho. A escrita é uniforme, quase inquietantemente. Essa consistência impressionante é a raiz do mistério. Ela desafia nossa compreensão de projetos de tão longo prazo. Parece impossível. Uma única pessoa dedicando sua vida a este único objeto, derramando cada gota de sua habilidade e energia em suas páginas. Este monólito de livro não é apenas uma Bíblia. Ele contém a Vulgata Latina completa, mas também muito mais. É uma enciclopédia medieval. Dentro de suas páginas, você encontrará as histórias dos judeus de Flávio Jósefo, a enciclopédia Etymologiae, de Isidoro de Sevilha, uma coleção de obras médicas e até um livro de feitiços e encantamentos mágicos. É uma mistura estranha e eclética. Um livro sagrado ao lado de textos sobre medicina e magia. Essa compilação incomum apenas aumenta seu mistério. Por que reunir esses textos específicos? Qual era o propósito? O livro parece ser um repositório de todo o conhecimento, tanto sagrado quanto profano. Uma biblioteca contida em uma única encadernação. É aqui que a história cede lugar à lenda. A história da criação do Codex é tão famosa quanto o próprio livro. Ela começa em um mosteiro beneditino em Podlajice, no que hoje é a República Tcheca. O ano é em algum momento do início do século XIII. Um monge, conta a lenda, havia cometido um pecado grave. Seu crime era tão terrível que ele foi condenado a ser emparedado vivo. Uma morte lenta e horrível. Em seu desespero, na noite anterior à sua execução, ele fez um voto desesperado. Ele criaria um livro magnífico, o maior livro que o mundo já vira, em uma única noite. Um livro que glorificaria o mosteiro para sempre. Seus superiores, talvez divertidos ou intrigados por essa promessa impossível, concordaram. Mas, à medida que as horas passavam, o monge percebeu a futilidade de sua tarefa. A escala era muito grande. A noite era muito curta. Diante de sua condenação, ele fez uma última e desesperada oração. Mas ele não orou a Deus. Ele orou a um poder diferente. Ele invocou o próprio diabo. Ele ofereceu sua alma em troca de ajuda.
Ele precisava que o livro estivesse pronto ao amanhecer. O diabo, segundo a história, concordou com o pacto. Ele completou o manuscrito colossal em questão de horas, guiando a mão do monge com velocidade e habilidades sobrenaturais. O monge, em gratidão ou como parte do acordo, adicionou uma homenagem especial. Ele incluiu um retrato de página inteira de seu ajudante diabólico. Este é o detalhe que sela a lenda. O acordo foi feito, a alma foi vendida, e o livro nasceu dessa aliança profana. É uma história arrepiante. Fala de desespero, ambição e o preço final do conhecimento e da sobrevivência. A lenda se agarrou ao livro por séculos, seguindo-o de mosteiros a cortes reais. Ela transforma o manuscrito de um artefato histórico em um objeto amaldiçoado, um remanescente físico de um pacto com o diabo. Essa narrativa, é claro, fornece uma explicação conveniente para a característica mais intrigante do livro, sua uniformidade. Se foi criado em uma única noite, não haveria tempo para a mão do escriba envelhecer ou para seu estilo evoluir. A magia do diabo garantiria uma consistência perfeita e inabalável. A lenda resolve elegantemente o paradoxo que tem confundido os especialistas por tanto tempo. É uma história poderosa porque parece, em algum nível, uma resposta plausível para uma pergunta impossível. Ela substitui a tediosa realidade do trabalho humano pelo emocionante drama da intervenção sobrenatural. É uma história muito melhor. Vire para a página 577. Lá, você o encontrará. O diabo. Ele tem uma página inteira, um lugar de honra oposto a uma representação da cidade celestial. O contraste é marcante e deliberado. De um lado, o reino de Deus, sereno e ordenado. Do outro, o príncipe das trevas, sozinho em um quadro vazio. A ilustração é única na história da arte medieval. Não é uma cena de tentação ou uma representação do inferno. É simplesmente um retrato. O diabo olha diretamente para o leitor, poderoso e sem remorso. Ele é grande, meio humano e meio fera, com pele verde, garras longas e uma enorme língua vermelha pendurada na boca. Ele veste uma tanga de arminho, um símbolo da realeza. Este não é o demônio acovardado e grotesco frequentemente visto na arte medieval. Esta é uma figura de imenso poder. O artista o retratou como um rei por direito próprio. O pelo de arminho é um detalhe-chave. Era reservado à nobreza. Vestir o diabo com ele era uma declaração ousada, quase blasfema. Sugere um reconhecimento de seu status como um poder rival a Deus. O retrato é projetado para cativar e intimidar. É o coração sombrio do Códex, a imagem que alimentou sua infame reputação por séculos. É a razão pela qual o chamamos de Bíblia do Diabo. Por que este retrato está aqui? Sua colocação é profundamente significativa. Ele fica de frente para a cidade celestial, criando uma poderosa dualidade visual. Céu e inferno. Bem e mal. Deus e o diabo. O livro os apresenta como duas realidades opostas, duas grandes forças no universo. Alguns estudiosos acreditam que o retrato servia como um aviso, uma lembrança da realidade do mal e da ameaça sempre presente da danação. Era uma ferramenta para a contemplação espiritual, forçando o leitor a confrontar a escolha entre esses dois caminhos. A imagem teria um profundo impacto psicológico em um monge medieval. Outros veem um propósito mais sinistro. Ao incluir uma imagem tão proeminente e poderosa de Satanás, o escriba estava reconhecendo seu pacto? Seria esta a assinatura de seu colaborador infernal? O retrato não está escondido em uma margem. É uma peça central. Ele domina o livro. Essa proeminência incomum levou muitos a acreditar que é mais do que apenas uma ilustração. É evidência, prova da lenda. O livro não contém apenas a semelhança do diabo. Ele pertence a ele. O retrato age como um selo, uma marca de propriedade que definiu o Codex Gigas para todo o sempre. Vamos deixar a lenda de lado por um momento. Vamos olhar para isso como um empreendimento puramente humano.
Especialistas estudaram o Codex por décadas e, bem, todos concordam em uma coisa: a lenda é impossível, mas a realidade também. A análise científica sugere que para escrever apenas o texto, trabalhando dia e noite sem parar, levaria a um único escriba pelo menos 5 anos. E isso nem inclui as intricadas iluminuras, a complexa paginação ou a preparação do velino. Uma estimativa mais realista, sabe, considerando todo o processo, coloca o projeto em cerca de 25 a 30 anos de trabalho contínuo. Uma vida inteira. Como uma pessoa poderia manter uma consistência tão perfeita por 3 décadas? A caligrafia, conhecida como minúscula carolíngia, é incrivelmente estável. Não há sinais de tremores da velhice, fadiga ou mudança no nível de habilidade do escriba da primeira à última página. É como se o livro inteiro tivesse sido escrito em um curto e intenso surto de atividade. Este é o problema central que historiadores e paleógrafos enfrentam. A evidência física contradiz o que sabemos sobre as limitações do corpo humano e a passagem do tempo. O livro não deveria parecer como parece. A tinta é outra peça do quebra-cabeça. O livro é escrito principalmente com um único tipo de tinta, feita de ninhos de insetos esmagados ou galhas de carvalho. Esta era uma receita comum para a época. No entanto, a enorme quantidade de tinta necessária e sua qualidade uniforme em todo o volume maciço é notável. Produzir tanta tinta com a mesma consistência e cor exatas teria sido um desafio enorme por si só. Exigiu a habilidade de um mestre e uma previsão incrível. Cada elemento da produção do livro, da tinta à caligrafia, parece ter sido executado com um nível quase sobre-humano de precisão e planejamento. Depois, há os detalhes mais estranhos. Alguns pesquisadores apontaram para o que chamam de padrões incomuns na caligrafia. Eles argumentam que as formas das letras, embora consistentes, mostram características difíceis de replicar, sugerindo um método de escrita altamente incomum, quase maquinal. Embora essas teorias estejam à margem, elas destacam a profunda sensação de desconforto que o manuscrito instila nos especialistas. O Codex Gigas não parece inteiramente humano. Parece muito perfeito, muito consistente, muito monumental. Ele ultrapassa os limites do que acreditamos ser possível para uma única pessoa no século XIII. É uma obra-prima que beira o inacreditável. Então, o que nos resta? Temos 2 narrativas concorrentes. De um lado, temos a explicação histórica. Um monge beneditino dedicado e fenomenalmente talentoso, chamado Hermann, o Recluso, passou toda a sua vida adulta em uma busca singular para criar uma obra-prima. Ele possuía um nível de habilidade, paciência e resistência que é quase incompreensível para nós hoje. O Codex Gigas, nessa visão, é o testemunho máximo da devoção e do artesanato humano. É um monumento ao que uma pessoa pode alcançar quando dedica sua vida a um único e magnífico objetivo. É um triunfo do espírito humano. Do outro lado, temos a lenda. Uma história de um pacto com o diabo. Uma alma trocada por velocidade e habilidade impossíveis. Essa narrativa explica todas as inconsistências e impossibilidades. Ela nos dá uma resposta simples, dramática e aterrorizante. Para muitos, essa história tem mais poder do que os fatos secos da história. Ela explora um medo primordial do desconhecido e um fascínio pelo proibido. O livro se torna mais do que velino e tinta. Ele se torna um objeto amaldiçoado, uma manifestação física de um acordo com forças das trevas. É uma relíquia não de fé, mas de danação. A verdade, muito provavelmente, está em algum lugar entre os dois. Talvez a lenda do monge Hermann, o recluso, não seja inteiramente ficção. Talvez um monge, por razões de penitência ou devoção, tenha de fato empreendido essa tarefa gigantesca. Talvez a lenda tenha crescido em torno da realidade de sua incrível, quase inacreditável realização. As pessoas viram a obra pronta e não conseguiam compreender
como um mero mortal poderia tê-la criado. Então, elas inventaram uma história que fazia sentido para elas. Uma história envolvendo o único poder que elas acreditavam que poderia realizar tal feito, o diabo. A lenda se tornou uma forma de compreender o incompreensível. Em última análise, o Codex Gigas nos deixa com uma pergunta profunda. Somos forçados a olhar para este objeto e decidir no que acreditamos. É um produto do gênio humano incomparável, um testemunho das habilidades e dedicação esquecidas de um escriba medieval? Ou há algo mais em jogo? Sua uniformidade perfeita e seu retrato sombrio apontam para uma origem de outro mundo? O livro permanece em silêncio, não oferecendo respostas fáceis. É tanto um tesouro histórico quanto um monstro mitológico. E assim o enigma perdura, convidando-nos a contemplar suas páginas e a nos perguntar: isso foi obra de um homem ou de um diabo?